Bom, aí falando um pouco sobre mim, meu nome é Renan Carvalho, eu sou especialista BIM na Frasílio Ferroni, eu sou engenheiro civil e eu trabalho com especialidade de edificações, né? Assim como o foco do webinar é apresentar aí as novidades que existem na versão 2020 do Revit e nas suas atualizações no update 1 e 2, que o Revit é a ferramenta BIM da Autodesk para edificações, né? Então, a gente vai ver aí o que houve principalmente de melhoria e por que, que a gente deve procurar manter esse software atualizado e usar a última versão sempre. Então, eu trabalho com desenvolvimento de processos, com mapeamento de processos, fazendo diagnóstico de implantação, de processos para BIM. Eu sou certificado em Revit Architecture, em Revit Structure, em Electrical Building System e Mechanical Building Systems. Então, eu tenho as certificações aí na área de arquitetura, estrutura e instalações do Revit, e eu tenho experiência aí na coordenação e no desenvolvimento de projetos de edificações em BIM. Então, a gente, eu vou poder até passar um pouco do que essas melhorias têm de vantagem na prática, né? Colocar alguns cenários onde isso pode trazer bastante ganho de produtividade ou melhoria de qualidade aí para o nosso projeto no dia a dia. Sobre a apresentação, ela vai ter a duração aproximada de 1 hora. Eu vou apresentar falar um pouco da Frasílio Ferroni, sobre qual é o trabalho que a gente desenvolve aqui. A gente vai falar um pouco também sobre o suporte técnico e os treinamentos personalizados que a gente faz. E em seguida a gente vai prosseguir para falar sobre as novidades que existem aí no software para edificações. A gente está aí perto do lançamento do Revit 2021, mas existem bastante pessoas ainda que não utilizam o Revit 2020, né? Está na 19 ou na 18 e não tem aí uma ideia muito boa do que mudou de um para o outro. E existem muitas melhorias, não só na versão de um ano para o outro, como nos Service Packs que são lançados, no ponto 1, ponto 2, que eles tendem aí a trazer bastante vantagem para alguns trabalhos que a gente acaba fazendo de uma forma manual, né? Às vezes tem alguma ferramenta que faz isso de uma forma mais automatizada. Falando um pouco, então, sobre a Frasílio Ferroni, a gente é uma empresa de tecnologia da informação, a gente tem 25 anos no mercado e a gente presta serviço para a área de arquitetura, engenharia e construção. Então, os mercados de infraestrutura, smart cities, utilities, mineração, arquitetura. Então, a gente trabalha aí junto com alguns parceiros, tanto empresas privadas quanto órgãos públicos, né? A gente trabalha ajudando a implantar o BIM, a criar a documentação necessária para se começar ou a produzir projetos em BIM, ou a se contratar projetos em BIM. Então, o nosso objetivo é fazer uma documentação que deixe tangível toda o conceito de BIM, para que seja possível atender às diretrizes que são definidas lá no início do projeto. Alguns clientes importantes aí que a gente já atuou, né, a Arteris, Concremat, CPTM, CDHU, Sabesp, esses que vocês estão vendo aí na tela, são clientes que já passaram pelo processo de implantação ou estão em processo de implantação no momento e a gente tem feito um grande trabalho lá dentro que tem gerado um resultado muito satisfatório. Inclusive, a Camargo Correia e a Frasílio Ferroni foram convidados para participar, apresentar um case de digitalização de canteiro de obras lá no Autodesk University em Las Vegas, em novembro do ano passado. Então, é um grande case de sucesso, não só da área de arquitetura, engenharia e construção no Brasil, mas foi mostrado isso para o mundo todo, aí, conforme o resultado que foi atingido com base nesse trabalho. A gente tem uma série de clientes, a gente tem mais de 1.300 clientes, a gente já tem mais de 3.000 profissionais capacitados e já tem mais de 17.000 horas de consultoria presencial e à distância. Então, esse trabalho não é algo que é recente, já existe há muito tempo, a gente trabalha com a consultoria em BIM, e essa consultoria ela é feita
de acordo com o cliente, ela é feita uma análise, a gente faz um diagnóstico específico para cada cliente para poder personalizar a implantação de acordo com o objetivo, né, organizacional de cada cliente. Então a gente tem essa referência, essa excelência técnica, justamente porque a gente acaba focando na necessidade do cliente e aonde o cliente quer chegar. Então não é uma rotina, um roteiro que você simplesmente, né, uma receita de bolo que a gente vai lá e executa e a gente chega no resultado. Na realidade, a gente customiza isso para que isso possa ser adequado à necessidade do cliente. A gente tem um time aí de profissionais altamente qualificados, nós temos profissionais especialistas nas áreas que atuam aí, falando da parte técnica, a gente tem profissionais especialistas em infraestrutura, a gente tem profissionais especialistas em edificações, manufatura, geoprocessamento, tem profissionais especialistas em treinamentos, pessoas para trabalhar com a parte de relacionamento. Então, tudo isso para garantir aí que seja cumprido todos os outros objetivos que a gente já passou até aqui e que a gente ainda tem por apresentar, que são os serviços que a gente presta. A Frazilio Ferroni trabalha desde a implantação do GeoBIM, que faz parte de um diagnóstico, do desenvolvimento dos manuais e de uma operação assistida. A gente faz o treinamento personalizado também, porque a gente primeiro procura avaliar, né, o nível de cada profissional, para depois poder propor um treinamento, né, que seja mais adequado, que seja aproveitado. A gente faz a consultoria também para auxiliar a desenvolver aquilo que ou no treinamento não foi desenvolvido, ou ferramentas novas. A gente dá o suporte técnico tanto ao treinamento quanto ao diagnóstico ou aquilo que foi implantado. A gente faz o desenvolvimento de soluções web e mobile aí com base nisso, então principalmente com relação à digitalização do canteiro de obras, né, que faz a gente evoluir pela forma como a gente vê o projeto e trabalhar de uma forma digital na obra, permite que a gente tenha muito mais informação. E a gente trabalha com o desenvolvimento dessas soluções também. A gente faz a customização e a gente trabalha muito na integração, né? A gente trabalha com as ferramentas e todos os processos, eles promovem a integração. Então, a gente acaba trabalhando com o foco em dar fluxo para o desenvolvimento do projeto, ou para a construção, ou, enfim, para seja qual for a etapa da obra aí que tiver o projeto, seja qual for a etapa da obra que você estiver trabalhando. Então, desde a concepção, desde os estudos iniciais até a construção, a gente tem a preocupação de fazer a integração, de dar continuidade. Então, o trabalho que você faz num software mais conceitual como o InfraWorks, a gente vai continuar lá dentro do Revit, ou estender para fazer um detalhamento maior no Civil 3D, a coordenação dentro do Navisworks. Então, todo esse mapeamento, a forma como um software se conecta no outro é mapeado e faz parte dos processos. Além disso, a gente trabalha com a criação de bibliotecas e padrões e com o desenvolvimento de soluções de geoprocessamento também. A gente tem uma série de parceiros aí, a gente trabalha principalmente com Autodesk, mas a gente também oferece soluções de Google Cloud, Microsoft, Adobe, HP e Oracle, todos voltados aí principalmente à área de arquitetura, engenharia e construção. A gente tem uma série de clientes, além daqueles principais órgãos que a gente citou antes, já existem vários clientes aí que trabalharam com a gente nessa parte de implantação de BIM ou de consultoria, de desenvolvimento, e a gente tem uma história de excelência justamente por se preocupar em atender o cliente e conseguir fazer um trabalho que gera o resultado, que o cliente consegue ver o resultado. Eu já havia citado aí que a gente tem mais de 3.000 profissionais capacitados. A gente tem uma metodologia de ensino aí, que é o ZPD, né, o Scaffolding, que é onde a gente foca o desenvolvimento
com base na necessidade. Então, primeiro é feito um diagnóstico, só então a gente pode ver qual é a necessidade, e a consultoria também funciona dessa forma. Então, a consultoria especializada, ela foca em resolver qual é o problema do cliente. Então, primeiro a gente entende o problema, para depois a gente prestar a consultoria e conseguir atender qual é a necessidade do cliente. E o suporte técnico que a Frazilio Ferroni presta aí seja para empresas seja para consultoria, ou seja para implantação ou treinamentos, a Frazilio Ferroni faz o atendimento online, a gente tem os contatos dos técnicos especialistas à disposição das empresas, a gente tem uma plataforma online de atendimento de chamados, onde você abre uma solicitação, e aí um técnico entra em contato com você, faz o entendimento do problema, encaminha para um especialista que melhor resolveria o seu problema, tudo isso com o objetivo de fornecer o serviço, fornecer a ferramenta e não te deixar sem amparo técnico quando houver uma dificuldade. A gente vai falar um pouco sobre a EC Collection, antes de entrar no assunto Revit em si. Então, a EC Collection é o pacote, atualmente, dos softwares para edificação. A gente tem aí o AutoCAD One, que é a unificação de todos os AutoCADs específicos, né? AutoCAD Map, AutoCAD Electrical, AutoCAD Architecture. Então, todos os subprodutos de AutoCAD estão incluídos no AutoCAD One, né? É uma nova forma de chamar o AutoCAD aí. A gente tem o Revit na EC Collection, um drive de 25 GB de armazenamento, tem o Civil 3D. O Revit é o software BIM para edificações, né? Lembrando, o Civil 3D é um software BIM da Autodesk para a área de infraestrutura, então principalmente para obras lineares, saneamento, enfim, no que não tange as edificações em si, mas as obras lineares, né? Que não necessariamente são 3D, mas que possuem todas as suas informações paramétricas e todas as informações necessárias para se fazer planejamento, orçamento e todos os demais usos do BIM aí. O Insight é uma ferramenta online da Autodesk que utiliza o histórico de informações para poder dar informação que auxilia a tomada de decisão dentro da plataforma do lado do BIM 360. O InfraWorks, que é um software para estudos, né, estudos preliminares, estudos conceituais, apresentações de propostas, principalmente na área de infraestrutura, né, o InfraWorks dá para a gente poder fazer todo esse estudo inicial e o projeto nascer do InfraWorks e depois ser detalhado para construção, por exemplo, no Civil 3D, a parte que é linear, e a parte que for de edificação ou obra de arte especial ser detalhada lá dentro do Revit. Além disso, tem o Dynamo, que é um software que faz a automação, né, de rotinas ou que faz alguns recursos que o Revit acaba não fazendo de forma nativa. O Dynamo é uma ferramenta de programação visual, então ele usa nós, que contém partes de códigos onde a gente conecta e pode fazer essa automação. E o Formit, que é um software de concepção, onde a gente cria algumas formas geométricas aí para poder atender a geometrias mais abstratas, que no Revit não é tão simples de ser feito. Então a gente vai falar aí sobre as novidades e os recursos que acompanham aí o Revit 2020. Antes da gente falar sobre quais são essas novidades, é importante dizer que é fundamental que todas as pessoas que trabalham em um projeto utilizem a mesma versão do software, justamente porque a cada versão, seja de 2019 para 2020, ou seja de 2020 para 2020.1, 2020.2, existem funcionalidades que são incrementadas nesses Service Packs, e essas funcionalidades, a versão anterior normalmente não tem suporte. Então, quando nós trabalhamos principalmente em work sharing, né, que é com a colaboração, mesmo que seja em rede, não necessariamente em nuvem, quando a gente trabalha com work sharing ativado, é fundamental que todos os profissionais
tenham a mesma versão do software. Então, na documentação lá da Autodesk, na internet, a gente consegue ver quais são as últimas versões aí dos produtos e é importante que a gente tenha um controle sobre essas versões. Qual versão está instalada justamente para corrigir a instabilidade que pode acontecer em decorrência dessas diferenças, né? Essas diferenças que, conforme eu for falando nas novidades, a gente vai citando aí alguns exemplos que isso pode impactar de forma negativa. Então, o importante é manter os softwares atualizados. Atualmente, o Revit 2020 está na versão 2020.2 e é bastante importante aí que a gente trabalhe nessa última versão até para extrair o máximo possível da ferramenta, né? Não, a gente tem a ferramenta à nossa disposição, tem as atualizações que só contribuem para a melhora, então não existe razão nenhuma para a gente não usar, é só um benefício para a gente. O Revit 2020, para a área de arquitetura e concepção, ele facilitou a edição de geometria. Então, para a gente fazer parede, a gente agora tem suporte ao desenvolvimento de paredes em formato elíptico. Então, antes a gente podia fazer parede circular, mas ela tinha com base em um raio, né? Então, ela era simplesmente circular. Ou eu tinha outras geometrias aí, quadrado, em linha, a gente tinha o arco, onde a gente podia referenciar. A gente tem várias formas de arcos de se fazer. Mas a partir do 2020, a gente tem aí o formato elíptico, né, onde a gente dá duas dimensões, uma de altura e uma de largura, basicamente, isso em planta, e aí a gente consegue fazer paredes em um formato elíptico. O Revit 2019 não tem essa função, então, embora a gente não consiga trabalhar em dois arquivos com anos diferentes do Revit, a gente já consegue ter uma ideia de evolução que existe de um ano para o outro e uma estabilidade. O Revit 2019, ele não entenderia uma parede elíptica, né? Então, a única forma de fazer esse downgrade seria pelo IFC, a gente exportaria o IFC de 2020 e desceria para 2019, e aí dessa forma esse formato elíptico teria suporte. Mas para a edição e para a criação de novas paredes elípticas, eu preciso usar o Revit 2020. Então, é um recurso aí de facilidade para edição de geometria. O Revit 2020 também permite que a gente possa importar geometrias Direct Shape que venha tanto do IFC quanto do InfraWorks, para que a gente possa detalhar um componente que foi utilizado em um projeto conceitual. Então, o nosso slide aí mostra, por exemplo, uma imagem de uma ponte no InfraWorks, né, onde a gente tem conceitualmente o desenho da ponte. Esse seria o projeto conceitual. A partir do momento que o projeto passa para uma fase de detalhamento, é possível importar a geometria dessa obra de arte especial ou, né, de qualquer geometria que for Direct Shape, ou seja, que venha do IFC também. A gente pode seccionar ela, quebrar os elementos, dividir aí o tabuleiro, a mesoestrutura da ponte e poder detalhar os elementos de forma separada. Então ele não vem necessariamente, ele vem como um sólido e a gente pode ir quebrando eles em segmentos para poder fazer esse detalhamento. Então é um recurso que, aliado a um fluxo de trabalho organizado, a gente consegue extrair muito benefício disso. Se a gente não tiver um fluxo de trabalho ideal, a gente pode acabar, na verdade, acaba atrapalhando um pouco, porque quando a gente importa essa geometria, a gente tem que ter a preocupação de que, se ela for editada dentro do Revit, a gente precisa continuar com o desenvolvimento dali para frente e voltar com ela para o software de concepção, né? Fazer o fluxo todo correto de andamento a partir do detalhamento. Se toda vez a gente exporta o modelo, a gente perde todo o trabalho que a gente fez. Então, é importante que a ferramenta seja alinhada a um fluxo correto de trabalho. O Revit 2020, ele também trouxe bastante melhorias para o detalhamento de armaduras, para os elementos estruturais, né, para elementos de concreto aí.
Então, houve alterações na forma de cópia, na lógica de movimentação e anotações de armaduras. Então, ficou bem mais fácil fazer esse detalhamento no Revit, uma vez que quando a gente faz esse detalhamento no Revit sem a integração com o software de cálculo estrutural, é um detalhamento manual, né? Então, para a gente fazer uma alteração, fica muito mais fácil com essa nova parametria, que muda a lógica de movimentação, a alteração, a forma de copiar e de se anotar, né? De colocar identificadores, cotas. E teve um incremento grande de desempenho na edição de armaduras, e esse incremento ele aconteceu aí nas versões de Service Pack. Se vocês utilizarem isso no Revit 2020, vocês vão perceber aí que na versão 2020.2 houve um incremento de velocidade de cerca de 8 vezes mais rápido. Então, o software teve uma simplificação na parte do código aí, da edição dele, que tornou muito melhor o desempenho para a edição de armaduras. Então, para quem trabalha fazendo esse detalhamento, é bastante importante manter o Revit atualizado. Outro recurso é a edição paramétrica da armadura, né? Onde a gente define um comprimento total de uma viga, por exemplo, e distribui uma quantidade de estribos nesse espaço, ou a gente define o espaço entre os dois lados de um estribo em um perfil de pilar ou de viga, e a gente coloca as barras equidistantes, distribuídas de forma ortogonal e alinhada dentro do pilar. E isso, quando houver o principal recurso, a principal vantagem, na verdade, é a produtividade que é obtida ao se fazer alterações, né? Uma vez que a gente faz parametrizado, na hora que eu preciso alterar, fica muito mais simples de fazer essa alteração. Então, o grande lance aqui nas armaduras para os elementos estruturais nessas versões mais novas do Revit é a produtividade. Para a estrutura metálica também ficou mais fácil, né? Agora, falando principalmente aí das conexões metálicas, agora é possível fazer um agrupamento aí de conexões metálicas, onde a gente explica para o software uma condição específica e ele automaticamente encontra essa condição e coloca aquela mesma peça. Então, toda vez que eu tiver o mesmo tipo de ligação metálica, que ele encontrar similaridade, ele vai sugerir que você adicione a peça similar. Então, é bastante interessante, porque a gente, o processo que era manual e braçal, ele passa a ser automático, e essa automatização também está inclusa dentro do pacote Autodesk Steel Connections, dentro do Dynamo. Então, o Dynamo aí, ele agora também tem alguns nós aí dentro desse pacote que permitem que a gente gerencie essas conexões de estrutura metálicas de uma forma melhor, tá? Então, outro ganho de produtividade aí é para a questão de estrutura metálica. A gente tem teve uma melhora significativa na qualidade da documentação para construção. O Revit 2020 permite a importação de PDFs, e essa importação, ela não é somente como imagem, né? É possível vetorizar o PDF, desde que a origem dele tenha suporte à vetorização, né? A gente consegue vetorizar e usar ele até como snap para fazer uma modelagem, enfim. A gente pode anexar um PDF de um fabricante, de um datasheet dentro aí do software para poder auxiliar na parte de detalhamento ou de documentação, de componentes específicos. Tem uma ampla gama de situações onde eu posso acabar utilizando o PDF dentro do software, tá? E a maior vantagem é que eu coloco dentro do software, eu concentro toda a documentação do projeto dentro do RVT. Então, embora a gente aí tenha um aumento no tamanho do RVT, a gente tem um número menor de documentos para gerenciar. Então, acaba simplificando aí o gerenciamento desses documentos. A gente tem ferramentas simples, como copiar e colar legendas no mesmo local em folhas diferentes, né, que dá uma grande produtividade, principalmente quando eu tenho uma documentação muito extensa. Eu posiciono uma folha e aí todas as folhas similares eu mando copiar as legendas no mesmo local. O filtro OR permite que a gente tenha um controle maior de visibilidade
por adicionar parâmetros diferentes, né? Então, antigamente, na hora de fazer um filtro, a gente poderia criar uma condição AND, OR, mas tinha que ser no mesmo parâmetro. Agora, o filtro OR, ele pode selecionar parâmetros diferentes. Isso eleva a qualidade da documentação, né? O filtro está diretamente associado à representação, né, do que vai aparecer lá na documentação e da qualidade do que está sendo enviado para a obra. Então, foi um grande passo aí essa alteração também. E a gente consegue fazer no Revit 2020 o gerenciamento de caixas de escopo através das listas de vistas. Então, eu consigo, através de uma lista de vistas, gerenciar a caixa de escopo que está sendo utilizada para cada vista. Isso é muito útil quando a gente tem um projeto que ele não é ortogonal e a gente criou caixas de escopo para rotacionar as partes que não são ortogonais e facilitar a mão de obra, né, a hora de trabalhar. Então a gente consegue criar uma caixa de escopo que é do setor A, por exemplo, e gerar uma lista de vistas e dizer que um conjunto de vistas vai ver o setor A. E aí a gente consegue, através de uma lista, validar que as pessoas que estão trabalhando, estão desenvolvendo o projeto, estão trabalhando no setor correto, na vista correta, de uma forma ortogonal. A gente consegue aí ter um controle maior da informação, a partir de alguns recursos simples também, como o congelar painéis aí nas tabelas, né, nas schedules, e o destaque nas linhas selecionadas. Esses recursos, eles também estão disponíveis na versão 2020.1, né? Então é importante que a gente tenha lá os Service Packs instalados. A compatibilidade com importações do SketchUp melhorou também. Então a gente agora tem recurso para importação de material, lá de softwares mais artísticos, né? E a gente consegue então fazer uma concepção no software como SketchUp ou Formit mesmo da Autodesk e trazer isso para o Revit e aproveitar um pouco mais de informação que foi inserida no que era um estudo conceitual. Então a gente não precisa ter um retrabalho nisso. E um outro grande ponto é a visibilidade da origem do modelo. Ela facilita o georreferenciamento, principalmente quando a gente utiliza o Civil 3D, que utiliza o nosso sistema de coordenadas, né, aqui nacional. Então, o Revit trabalha com sistema de coordenadas internas e a gente agora consegue ver a origem do modelo. Isso a partir da versão 2020.2. Então, é importante que a gente trabalhe na última versão para poder ver a origem do modelo. A gente não consegue selecionar a origem, não consegue usar ela para fazer alinhamento, mas a gente consegue ver. Isso até então era uma informação que era oculta dentro do software. A gente não tinha informação de origem. Isso acabava atrapalhando um pouco toda a parte de georreferenciamento, né? Tornava um pouco mais difícil todo o processo de georreferenciamento. O Revit também evoluiu aí na nossa forma de trabalhar, em nuvem principalmente, tá? Existe agora um indicador de atividade de sincronia com o BIM 360, isso também está disponível a partir da versão 2020.1. Então, o Revit permitiu que a gente agora consiga ver se tem alguém sincronizando e que a gente, para garantir que o processo de sincronia ocorra de uma forma com bom desempenho, de forma rápida, o Revit permite que a gente veja aí quem está sincronizando no momento. Além disso, é possível ver o caminho completo dos arquivos do BIM 360 ao utilizar ele como vínculo. Isso quer dizer que a gente consegue ver em qual diretório o arquivo está dentro do BIM 360. Isso dá um controle maior para a gente poder ter mais informação, não precisar ficar procurando essa informação. Então, trabalhar em nuvem acaba ficando mais simples aí com com essa última atualização aí do Revit, a penúltima, né, que é 2020.1. De qualquer forma, quando a gente instala 2020.2 aí, a gente consegue os recursos da versão anterior também.
O Revit 2020, ele também trouxe uma forma mais fácil de navegar pelo modelo. Então, a partir de uma vista 3D em perspectiva, a gente consegue ativar a ferramenta Voo. E com a ferramenta Voo, a gente consegue navegar pelo modelo utilizando as teclas aí W, A, S, D do teclado ou as setas direcionais, né, do teclado. Então ficou muito mais fácil poder ver, poder analisar o que a gente fazer uma análise visual, uma checagem visual do modelo, ficou muito mais simples dentro do próprio Revit. Então, embora isso seja possível fazer dentro do Navisworks, que é um software de coordenação, o Revit trouxe aí esse recurso para que facilite que a gente veja em um ambiente de edição, né? Então, a gente pode ver um problema e resolvê-lo ali de prontidão, dentro da própria ferramenta. Então, a ferramenta Voo, ela veio para trazer uma nova forma de visualizar e um ganho de produtividade se a gente pensar no fluxo de trabalho também. Para instalações, o Revit ele melhorou as análises dos sistemas. Então agora a gente tem suporte a novos tipos de conexões, né? É possível fazer alimentação nos sistemas elétricos agora, não somente pelos disjuntores, que eram a forma antiga, agora é possível fazer uma conexão direta entre dois painéis elétricos ou quadros elétricos, por exemplo, e não ligá-lo em um disjuntor, né? Você pode ligar ele de uma forma direta e ainda assim, quando for gerar a tabela do painel, né, o panel schedule, que seria a tabela do quadro onde tudo está conectado, ele vai considerar a carga do que está conectado direto, mas não vai considerar que aquela é uma ligação feita por disjuntor. Então a gente tem a opção agora de escolher a forma como a conexão elétrica é feita no quadro. Além disso, melhorou a identificação da fiação. Agora a gente pode escolher qual é a informação que aparece na fiação. Lembrando que a fiação do Revit é uma informação lógica, né? A gente até tem a informação de comprimento, qual tipo de fio, mas o fio não é modelado lá no 3D, tá? É uma informação lógica. E a gente consegue também editar os parâmetros a partir da tabela dos quadros, né? Isso a partir da versão 2020.2 também. A gente consegue, dentro do quadro, alterar um valor e esse valor ele vai ser alterado lá dentro do projeto, no elemento, enfim, que tiver relacionado ao parâmetro que foi alterado. Então a gente não precisa olhar no quadro e ir até uma vista para fazer alteração. Eu olho no quadro e já altero ali. Então isso está relacionado também com a produtividade. Além disso, teve uma atualização dos parâmetros de referência de elevação e de hospedeiro. Então, antigamente, a gente precisava ir criar um parâmetro lá de altura para considerar a elevação, por exemplo, de uma tomada ou de um elemento de categoria de instalação do chão. E, além disso, tinha um parâmetro chamado elevation e um outro chamado offset, em que claramente a gente não tinha a noção de qual a diferença de um para o outro. Então, a partir do Revit 2020, 2020.1 e 2020.2, na verdade 2020.2, a gente teve as alterações desses parâmetros, alteração nominal e funcional. A alteração nominal, ela mudou o nome elevation para elevation from level, ou seja, de elevação para elevação do nível. E o offset, ele mudou para offset from host, ou seja, afastamento do hospedeiro. Então, quando a gente muda a elevação do nível, o elemento teoricamente muda de altura, enquanto que o afastamento do hospedeiro afasta ele do hospedeiro ao qual ele está selecionado. Pode ocorrer casos aí em que o hospedeiro seja perpendicular ao nível, então as duas informações acabam alterando a mesma coisa. E quando acontece isso, e a gente altera o valor em um dos parâmetros, ele altera no outro também. A maior vantagem é que esses dois parâmetros passaram a ser built-in a partir do Revit 2020. Ou seja, eu posso acessar esses dois parâmetros através na criação de tags, de identificadores, né, ou na criação de tabelas, de schedules. Então eu posso criar, por exemplo, fórmulas para poder alterar a representação gráfica de acordo com a altura dos elementos. Eu posso
criar tabelas de verificação para validar se as alturas dos elementos estão adequadas, estão de acordo com o padrão do projeto, sem eu ter que ficar navegando ou selecionando os elementos. Então, toda essa análise pode ser feita a partir de uma tabela, ou eu posso usar, então, para informação de tag e filtro, né? Eu consigo filtrar também, para que fique de uma cor diferente, por exemplo, os elementos que estão em uma certa altura, enfim. Todas essas funcionalidades têm, principalmente, o benefício de uma análise melhor e mais rápida. Então, se a gente parar para pensar, talvez para a documentação, se a gente não encontrar uma utilidade, pelo menos para a gente analisar e validar aquilo que foi modelado, a gente consegue aí utilizar essas ferramentas para poder ter certeza de que o que a gente está entregando está com a qualidade padronizada. O Revit 2020, ele também trouxe o suporte a uma nova ferramenta na aba Analisar, que é a análise de rotas de fuga. Então, o Revit permite que a gente defina aí um ponto de origem e um ponto de chegada, e ele traça para a gente aí uma rota de fuga baseado em uma altura livre e num critério de colisão, né? de categorias em que é permitida colisão. Então, o Revit faz de uma forma automática, ele te dá a informação aí de qual seria a rota de fuga mais rápida. E quando a gente seleciona essa rota de fuga, ele dá a informação também a partir do momento que a gente diz qual é a velocidade de trânsito, ele dá o tempo estimado para percorrer essa rota de fuga. Então é uma ferramenta aí que facilita a nossa análise e melhora o que antes a gente usava uma outra categoria genérica ou um elemento genérico para poder representar a rota de fuga. Então, agora a rota de fuga existe lá e ela existe 2D. No 3D a gente não vê ela não atrapalha a nossa visualização, que era o que acabava acontecendo aí antigamente quando a gente precisava fazer a indicação da rota de fuga e usava um elemento 3D. Na versão 2020.2, as rotas de fuga se tornaram melhores ainda, porque é possível criar waypoints, né? Que são pontos de encontro, ou pontos, na verdade, que ditam o caminho. Às vezes a gente não quer dizer só de onde vai partir e aonde quer chegar. A gente quer colocar alguns pontos no meio desse caminho para obrigar o caminho a passar por lá. E aí ter uma rota de fuga um pouco mais personalizada. Então o Revit 2020.2 permite que a gente adicione esses waypoints. E daí já vai uma ressalva para por que é importante a gente trabalhar, então, com a mesma versão. Imaginem que tem duas pessoas trabalhando em um mesmo arquivo e uma usa a versão 2020, que não enxerga esses waypoints, e a outra usa uma versão 2020.2, e ela cria esses waypoints. Então, na prática, isso resulta em uma certa instabilidade, né, dentro do software, porque a gente trabalha com duas ferramentas que uma enxerga um recurso e a outra não enxerga. E a gente está trabalhando dentro do mesmo arquivo, alimentando o mesmo arquivo. Então, daí uma importância, um exemplo de o porquê que é importante a gente manter isso na versão mais atualizada. Além disso, né, no Revit 2020, foi lançado a versão 2.3 do Dynamo, né, que é a ferramenta para fazer a automação de rotinas, a programação visual, na verdade. E o Dynamo 2.3 ele tem mais nós do que as versões anteriores, então ele tem por padrão, ele tem um suporte maior a mais operações. É possível fazer mais coisas no Dynamo 2.3. Lembrando que é possível criar nós customizados, né? É possível usar programação em Python dentro dos nós também para chegar no resultado esperado. Isso desde versões anteriores já era possível. A diferença é que na 2.3 eles foram adicionados mais nós que permitem fazer mais coisas, ou permitem fazer coisas que a gente já fazia antes, mas que era muito difícil, muito complicado, precisava criar uma certa rotina para fazer um recurso que hoje tem um nó só que acaba fazendo isso. Então, o Dynamo 2.3 ele é interno no Revit, então não precisa instalar ele por fora. Instalou o Revit 2020, a gente já tem o Dynamo 1.3.
Então, todo mundo que tem o interesse de trabalhar com o Dynamo para automatizar uma rotina ou para trabalhar, desenvolver alguma ferramenta que o Revit nativamente não faz, é importante que tenha aí o Revit 2020 instalado. O Dynamo 2.3 também está disponível para ser instalado no 2019, mas aí é como uma ferramenta à parte e não integrado. Então, quando a gente tem a integração, a gente parte do pressuposto de que o desempenho também tem um incremento, né? Afinal, é uma ferramenta que está unificada já. Essas foram as novidades aí que o Revit 2020 e 2020.1 e 2020.2 trouxeram, tá? Foram lançamentos ao longo do ano aí, a gente está bem próximo aí do lançamento do Revit 2021, e assim que a gente tiver informações sobre o Revit 2021, a gente vai fazer uma apresentação aí sobre os recursos, as novidades e principalmente tentar contextualizar para que pode ser aplicado aí todas essas novidades que vão surgir no 2020, no 2021. A gente vai falar um pouquinho sobre o BIM 360, que é uma plataforma aí online de colaboração, né? Então, é bem rápido, na verdade, a gente dizer que o BIM 360 é uma plataforma online da Autodesk que permite a integração e o trabalho de todos os softwares que fazem parte da EC Collection em nuvem. Então a gente não só pode abrir e trabalhar com os arquivos em nuvem sem a necessidade de baixar, como a gente consegue analisar as informações que estão em nuvem através do navegador. Então a gente consegue abrir o modelo, a gente consegue selecionar elementos, a gente consegue ver valores de parâmetros, a gente consegue gerenciar problemas, a gente consegue fazer solicitações, fazer marcações, a gente consegue fazer fluxos de aprovações, a gente consegue controlar todo o desenvolvimento do projeto dentro do BIM 360. O BIM 360, ele tem vários subprodutos, né? O design é um dos melhores aí para a parte de projeto. Então, o BIM 360 Design integrado com o Revit permite que a gente consiga ver, sincronizar o arquivo, abrir o arquivo da nuvem, sincronizá-lo com a nuvem e fechar o arquivo sem ter o arquivo na nossa máquina. O arquivo trabalha 100% em nuvem. Então, o design é a parte do BIM 360 aí que dá melhor suporte ao projetista. O BIM 360 Team, ele está se desmembrando aí em novos subprodutos, né? Que eles chamam de BIM 360 Next Gen, que são vários outros produtos para atender, né? O BIM Cost Management, para fazer a parte de orçamento. A gente tem a parte do BIM do BIM 360 que está destinada a cuidar da parte de gerenciamento, de operação e manutenção também. Então, o BIM 360 é uma plataforma de integração, então, não somente para a parte de edificação, quanto para todos os softwares aí da EC Collection. Então, é possível unificar toda essa informação e, principalmente, levar essa informação para campo, para a obra, né? Usar em um meio digital de uma forma offline, fazer as anotações necessárias e trazer para o ambiente online depois para poder subir e fazer as revisões junto com os escritórios ou com as empresas que dão suporte ao projeto.